Dali, gurizada, lindíssimas festas ontem, solenidade de Corpus Christi, grande solenidade da civilização, feriado nacional aqui no Brasil. Tema polêmico, porque os ateus e o pessoal aí que não acredita xinga pra caramba. Vocês acreditam na presença real do corpo de Jesus ali, a presença real de Deus ali naquele pãozinho, naquele vinho. Vou falar um pouquinho sobre isso rapidamente. O que acaba acontecendo, gente? Corpus Christi, tá? Cristo vem do grego Christos, né? Que é a tradução de Mashiach, que vem do hebraico, né? O Messias. O corpo do Messias, na verdade, Jesus é muito mais do que o Messias que o povo israelita esperava, né, gente? Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Se nós formos estudar aí a Torá, o Pentateuco, aquelas mais de 300 profecias que há no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, Cristo cumpre a todas elas. E na sua Santa Ceia ali, quando aos 33 anos ele estava prestes a se doar no sacrifício perfeito para que nós tenhamos uma segunda chance de nos religarmos a Deus, daí vem a palavra religião, né? Ele cria esse sacramento, né, para aqueles 12 apóstolos, os dois sacramentos que ele cria, a ordem deles, ele ordena como sacerdote aqueles 12 e ele ensina que eles devem repetir, uma vez sendo iniciados na ordem como sacerdotes, eles devem repetir aquelas palavras pelos séculos dos séculos. Então todo mundo aí deve ter alguma paróquia aí perto da sua casa, na esquina da sua casa, no seu bairro, com algum padre que repete exatamente aquelas palavras que o Cristo ordenou lá na última ceia, tá? E aí já entra a primeira questão, né? Mas como que aquele padre lá, que é fraco, que é pecador, que é todo cheio de problema, como é que ele vai falar aquelas palavras? Ele vai, como sacerdote, ele vai fazer aquilo? Vai. E isso é um grande amor de Deus a nós, né, gente? Permitir que nós, na nossa natureza fraca, nossa natureza podre e caída, que nós tenhamos acesso ao seu próprio corpo, uma vez que ele disse que seria bom, que seria necessário que ele não estivesse mais aqui entre nós, mas que ele enviaria o seu espírito, mas seguiria presente fisicamente dentro de nós. E aí entra a questão da santidade, né, gente? Devemos sempre crescer em virtude, devemos sempre crescer em santidade. Eu ouso dizer que isso é o sentido da nossa vida, é nos amarmos. Assim como Deus nos amou e Deus segue nos amando, a gente tem que crescer em amor, tem que crescer em todas as virtudes. E aí a maior forma de nós chegarmos a essa plenitude da virtude e da santidade é com essa fundamental ajuda, que é nós termos a presença física de Deus em nós mesmos, tá? E aqui um relato particular, tá, gente? É incrível como quando eu dou uma estudadinha, vocês sabem que vamos dizer assim, a minha reconversão aí à igreja foi mais uma reconversão assim de estudo, lendo, sei lá, São Tomás de Aquino, assistindo os vídeos do Padre Paulo Ricardo, enfim. Mas quando a gente começa a estudar esses preceitos filosóficos até antes de Cristo, e a gente reza, e a gente começa a se aproximar de Deus, e a gente vai crescendo até o momento que a gente frequenta uma missa, e pode ser a missa mais banal, tá, gente? Banal no sentido pejorativo, claro, mas de alguma, vamos dizer assim, de uma igreja não seja bonita, que não tenha uma música bem tocada, isso, claro, é perfumaria, mas a gente sabe que acaba fazendo um pouco de diferença no nosso toque da emoção da coisa, o que eu repito, não deveria fazer diferença, mas faz. Mas no momento que tu comunga e tu tá com Deus presente dentro de ti, gente, parece assim que a gente tá grande, a gente voa. E de fato, se nós formos observar as pessoas mais santas da história, aqueles grandes mártires, seja as pessoas que se destacaram na sua santidade, nas suas virtudes, em todos os seus aspectos, a gente via que, dentre vários aspectos do amor deles, eles se sacrificavam pelos outros, e daí a gente até pode falar nisso num outro vídeo, mas o que tinha ali presente era a rotina de comunhão, tá? A rotina de tu ir na missa e aquele pão e aquele vinho consagrados pelo padre, tu comunga, tá? Isso era uma coisa muito presente em todas essas pessoas santas. Então, se a gente está vivendo uma vida de dificuldades em relação a crescer na virtude, em relação a crescermos em santidade, comunguem, tá, gente? Comunguem mesmo. E para todos os católicos que têm dúvidas, como foi ao longo de todas as histórias, na presença real daquele miocárdio de Cristo ali no pãozinho crucificado, eu sugiro muito que estudem a história dos milagres, principalmente os milagres mais recentes. O Vaticano ele é muito criterioso e metodológico para acatar um milagre. Há quem diga que a cada 500 milagres que são mandados ao Vaticano para investigação, 500 mil, desculpe, um é acatado depois de
todo o processo metodológico, enfim, é acatado como de fato um milagre. Então a gente sabe que tem muito vigarista, a gente sabe que tem muita mentira, mas nesse ponto o Vaticano ele é muito criterioso mesmo. Então é muito poucos milagres que são reconhecidos. Então eu sugiro que vocês estudem esses, tá? Estudem a história dos milagres eucarísticos. O próprio Papa Francisco aí em 1999 ali na paróquia que ele estava lá em Buenos Aires, teve um milagre eucarístico que é muito engraçado, porque quando algum padre ele acaba vivenciando algum milagre eucarístico, os padres ficam assustados. A própria solenidade de Corpus Christi, ela surge assim, né? Era um padre que pela 100ª vez que ele estava fazendo a consagração do pão e do vinho, ele duvidou, mas o que eu estou repetindo essas palavras em toda a missa? Não tem Deus nenhum aqui, é só um pãozinho, tem forma de pão, tem gosto de pão, não tem nada transubstanciado. O cara começou a duvidar de uma forma, e aí aquele negócio deu um milagrezinho ali, e aquele pãozinho começou a sangrar, e ele tem esses sustos, e não tem tão poucos milagres eucarísticos, tem muitos milagres eucarísticos. O próprio Beato Carlo Acutis aí, que talvez venha a ser santificado aí, reconhecido como santo aí, ele fez um site. Há quem diga que se ele for virar santo, talvez ele venha a ser o padroeiro aí do pessoal da informática, porque ele fez um blog na época com uma lista de centenas de milagres eucarísticos aceitos pelo Vaticano. Tem o milagre de Lanciano, que é o mais famoso. Tem vários ateus aí recentes que acabaram estudando em laboratório algumas peças de eucaristias que sofreram milagres e acabaram se apavorando e se converteram, obviamente. Tem, por exemplo, um espanhol que eu gosto muito, ele é um neurofisiologista, é o Ricardo Castañón, eu acho que é o nome dele. Ele era um ateuzão, assim, muito raiz, e ele recebeu uma peça do milagre eucarístico, porque o Vaticano faz isso, ele chama pessoas que odeiam a igreja para fazer esse tipo de experimentação, para ir nos laboratórios, enfim, para não ficar algo que o próprio cara da igreja vai ali, é algo que está sendo mentira, né? Então o próprio Dr. Ricardo, ele recebeu ali um pedacinho um tecidinho de carne, que era de uma hóstia consagrada, e ele acabou constatando ele mesmo, fazendo o exame lá no laboratório que ele levou, que se tratava de um tecido de miocárdio vivo. E aí, inclusive, ele conta que a moça do laboratório perguntou se aquele tecido cardíaco é de uma pessoa que tinha morrido há poucos minutos, como é que ele fez para levar aquilo ali, porque fazia muito poucos minutos, porque aquelas células estavam vivas ainda. E de sangue AB, isso é muito interessante. Os milagres eucarísticos mais recentes aí atestam todos eles que aquele sangue daquelas células de miocárdio ali tem o sangue AB, então o sangue de Nossa Senhora é AB, isso é muito legal. E é muito interessante, né, gente, porque quem duvida muito e quem faz essas críticas diz, por que quando o padre não faz a consagração, aquele negócio não se transforma magicamente no corpo de Cristo, mas segue sendo pão? É porque seria bizarro, né, gente, a gente pegar um pedacinho de carne crua e botar na boca, né? Então essa é a forma de Deus eventualmente faz esses milagres para quem tem vontade, para quem tem gosto ao estudar e reconhecer a verdade, e reconhecê-lo como caminho, faça isso. Eu recomendo que todos façam isso, tá, gente? Vão atrás de quem não odeia a igreja, de quem não fica sempre falando de uma forma provocativa, sarcástica, que vocês são todos... Vão estudar, vocês vão ver que grandes cientistas da história da humanidade e de hoje em dia são católicos e lidam com isso. Parem de ler grande mídia a respeito dessas coisas que envolvam fé, tá? Porque é uma coisa muito bonita, é uma coisa que nos faz muito bem, e no final das contas vai salvar a nossa alma e o nosso corpo para a eternidade, tá bom? Por favor, acreditem mais nessas coisas, estudem mais e viva Nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sagrado corpo, que é consagrado por um padre fraco e pecador na sua paróquia mais próxima. Confessem e comunguem. Beijo a todos.